Fala aí galera do Ranking, beleza? Esse vídeo é pra gente comentar um pouco sobre essas rusgas que a gente tem visto aí entre Poder Executivo, o governo Jair Bolsonaro e o Congresso na figura do Rodrigo Maia. E vamos trazer um pouco da visão dos bastidores, que a gente vem conversando bastante em Brasília com deputados, com senadores, com ministros do governo, para entender um pouco o que está por trás. E no final vamos perguntar para você se você acha que quem está com a razão é mais o governo, é mais o Congresso, como que está essa questão. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o governo Jair Bolsonaro foi eleito com uma ideologia, com uma visão, concorde ou não, que é o que eles estão vendendo para os eleitores, de que esse governo iria romper com a velha política do toma lá da cá, de quer apoio no Congresso, então você tem que trazer cargos e verbas e trocar na base de negociatas que podem ser até lícitas ou até mesmo corrupção. Então essa foi a promessa que o governo fez e foi eleito com isso, Quando eles foram trazer essa política uma vez eleitos, começou a esbarrar na realidade de como funciona o Congresso brasileiro. Da parte dos deputados, os deputados sentiram que o tom do governo é muito agressivo, muito imperioso, do tipo, tá aqui a reforma, tem que ser assim mesmo. Algumas indiretas de que o Congresso, na verdade, só funcionaria na base negociata, o que é uma generalização. A gente sabe que sim, tem muita putaria no Congresso, mas não é tudo. Então existe uma parte séria do Congresso que também quer se articular, quer negociar com o governo, quer ter o diálogo. Essa que é a briga que fica ocorrendo. Ao invés do governo vir e voltar para a mesa e falar, então vem cá, o que vocês precisam, o que vai ser para atender as regiões, porque nem tudo que o Congresso pede é corrupção. Uma boa parte a gente sabe que tem uma banda do Congresso que é aquele famoso centrão, que é a putaria pura, como sempre se fez a política no Brasil, desde FHC e antes, Lula, Dilma, Temer, que é basicamente o seguinte, cara, você chega pro partido e fala, tá aqui a Caixa Econômica Federal para você, toma aqui o Correio para você, toma aqui o Ministério tal para você, porteira fechada, pode nomear o competente que for, pode roubar à vontade, que nós, governo, vamos fechar o olho porque a gente precisa da tal da governabilidade. Bem ou mal, foi assim que FHC, Lula, Dilma, Temer fizeram até hoje. E Bolsonaro veio para tentar, pelo menos no discurso, mudar tudo isso que está aí. Só que o Congresso deu uma travada, os deputados se manifestaram muito incomodados, tanto os sérios quanto os da putaria, com esse tratamento ruim que o governo deu. A gente veio, na sequência, viu uma série de prisões, Por exemplo, um juiz de primeira instância vai lá, antes do processo se completar, dá ordem de prisão para um ex-presidente. Então, a nossa análise é que isso vem lá do topo do governo, feito pelos bastidores, para mandar um recado de volta para o Congresso, que é, vocês não vão colaborar? Então tá aqui, estamos começando a mandar prender gente ligada ao Congresso. Então é uma demonstração de força por parte do governo. E nesse jogo de xadrez, qual foi o movimento seguinte? Foi o movimento que a gente viu nos últimos dias do Rodrigo Maia, que ele fez tramitar no Congresso uma coisa assim, tempo recorde praticamente inédita. Então, o que o Maia está dizendo de volta para o Bolsonaro? Presidente, quer dizer que você vai começar aqui a usar o Judiciário, a Polícia Federal para vir atrás de congressistas e nos ameaçar? O que ele fez? Ele tirou da gaveta uma proposta, ele tem já milhões de propostas lá na gaveta, fez tramitar em tempo recorde, por quê? Essa proposta ingessa os gastos do governo, é a tal da PEC do orçamento obrigatório. Fala que qualquer coisa que tiver no orçamento, o governo é obrigado a executar. Ou seja, é uma má notícia para o governo. Ele tirou isso da gaveta, botou em votação imediata para pular a fase das comissões, porque uma PEC ela tem que passar pelas comissões para ser avaliada. Ele botou em votação e pulou toda essa fase no mesmo dia, aí ele fez a votação em primeiro turno, fez uma segunda votação para não ter que ter o prazo até o segundo turno, e no mesmo dia aprovou essa PEC. Ou seja, esse é um recado claro de volta para o governo, dizendo, governo, sem a gente vocês não fazem nada nesse país. Nós vivemos num país que é uma democracia com divisão dos poderes e o governo não consegue governar sem o Congresso. Esse é o recado que eles deram. Ou seja, houve uma troca de recados aí de força, E hoje as notícias são de que aparentemente o governo já fez mais gestos conciliatórios para o Congresso. O Moro saiu com o Maia para falar da proposta dele criminal. Então, o que o mercado e os cidadãos todos têm que esperar é ver se eles vão conseguir um modus operandi construtivo, porque na base da porradaria que o governo tentou inicialmente não vai andar, as propostas não vão passar, o Brasil não vai ter reforma tributária, não vai ter reforma previdenciária e a nossa economia vai pro buraco. E se voltar para a putaria do toma lá da cá, também nada vai mudar no país.
Então a pergunta é se eles conseguem construir um equilíbrio em que sim tem diálogo, sim tem flexibilidade, sim o deputado vai poder ter as suas demandas legítimas da sua região atendidas, que nem tudo é corrupção, tem muitos deputados sérios que votaram contra o governo agora. E aí dessa colaboração saiu um governo mais eficiente, que é o que todos nós estamos torcendo. Se as rusgas continuarem o tiroteio, corre o risco do governo ficar paralisado, ele vai fazer as coisas que pode fazer por decreto, porém os maiores entraves do Brasil estão ligados a reformas que têm que ser constitucionais, ou seja, sem o Congresso o governo não vai andar. Coloque aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Será que o Bolsonaro está certo? Será que o Congresso também tem o seu ponto de vista correto? E se você gostou dos nossos vídeos, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.